Senhoras e senhores, boa tarde. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao 30º Fórum da Liberdade. Em nome da diretoria do IEE, é uma grande honra recebê-los aqui. Na pessoa do vice-governador José Paulo Cairoli, cumprimento as demais autoridades presentes neste evento, agradecendo pelo seu tempo e disponibilidade. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos patrocinadores, apoiadores e parceiros que já foram referidos anteriormente pelo Felipe, mas que eu faço questão de nominá-los novamente. CMPC, Gerdau, Grupo RBS, Ipiranga, Deloitte, Évora, Fruc, Paim Comunicação, Porto Seguro, Confederação Nacional da Indústria, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, PUC-RS, Lojas Renner, Atlas Network, Instituto Friedrich Naumann para a Liberdade e Instituto Mises. Se a responsabilidade do discurso já era imensa, em razão do próprio evento em si, da 30ª edição, é muito complicado e complexo falar depois do prefeito Doria. Farei meus esforços aqui para não entediá-los e para que o discurso e a palestra, inaugural seja também a principal fonte de conhecimento da noite e que o meu discurso, de fato, seja mais uma continuidade de muito que a gente vem trabalhando no Instituto nos últimos anos em prol da liberdade, da redução do Estado e da mudança do país institucionalmente e nas ruas. Gostaria de fazer um agradecimento especial a Capacitar Eventos, na pessoa da Luciana, na Infato Comunicação, na pessoa da Raquel, e especialmente a nossa equipe interna, as incansáveis Laura, Adriana, Tiago e Carla, que não pouparam esforços, muito menos energia, para realizar esse evento. Muito obrigado. Não teria chegado aqui também sem a diretoria, que participa intensamente ao longo do ano da preparação do Fórum da Liberdade, todos os associados do IEE, sejam eles efetivos, honorários ou prospects. Muito obrigado pelo apoio de vocês. O evento chega à sua 30ª edição nesse formato de sucesso, muito pela dedicação e esforço de vocês. Enfim, chegamos ao 30º Fórum da Liberdade. Trata-se de um momento marcante na história do Instituto de Estudos Empresariais por uma série de razões. A primeira delas, e talvez a mais relevante do ponto de vista histórico, diz respeito à organização do evento, porque representou, na época, uma quebra de paradigma das atividades ordinárias realizadas pelo Instituto, cuja missão de formar líderes empresariais comprometidos a uma série de valores e princípios liberais é, por essência, interna corporis. A predileção do IEE, portanto, a preparação de seus associados a partir de um modelo interno de formação disruptivo. A fundação do Fórum da Liberdade rompeu com essa sistemática ao revelar a oportunidade e, mais, a necessidade de um instituto dialogar com a sociedade e influenciá-la por meio das suas ideias. Instigados por esse desafio, em 1988, aproximadamente 3 anos após a fundação do Instituto, a primeira edição do Fórum da Liberdade, organizada sob a liderança do presidente Carlos Smith, do vice-presidente Renato Malcom e dos diretores Carlos Biedermann, Luiz Flaviano Feijó e Roberto Dreyfus, redefiniu os moldes do debate político brasileiro no despertar da era democrática, ao trazer a Porto Alegre os principais líderes e personalidades nacionais, dentre as quais Roberto Campos, Donald Stewart Jr., Fernando Collor de Mello e Henry Maxud. Se formar jovens é a missão do IEE, apresentá-los à sociedade e lançá-los em debates políticos e econômicos extremamente qualificados, passaram a ser as externalidades positivas anuais do Fórum da Liberdade. Mas não apenas isso. Imbuído do propósito de revolucionar o cenário político e econômico nacional, a partir da discussão plural de ideias e da defesa do argumento liberal para a resolução dos problemas do Brasil, a cada ano a diretoria do IEE tem o desafio de organizar um Fórum da Liberdade melhor do que o anterior. Após 29 edições e uma série de premiações nacionais e internacionais, o ano de 2017 traz consigo uma oportunidade muito especial e também extremamente desafiadora. Especial porque a 30ª edição celebra o contínuo sucesso do evento até aqui e desafiadora na medida em que precisa definir de que forma o Fórum continuará influenciando o modo de pensar da sociedade brasileira, mantendo sua posição de referencial político teórico liberal das próximas décadas, e como estenderá seu espectro de atuação para uma geração de brasileiros cada vez mais cética
e preocupada em participar da construção do futuro do país. O tema da 30ª edição é o futuro da democracia. O assunto é tão espinhoso quanto encantador. Com origem histórica no século VI a.C., a democracia tem sido, desde lá, o regime no qual a participação igualitária da população em decisões vitais para uma determinada sociedade. Suas raízes remotas contribuíram para que, atualmente, nas democracias representativas, esse poder se traduza pelo direito de voto do cidadão. Embora esse conceito dê margem para uma série de questionamentos e reflexões extremamente relevantes, o ponto que pretendo destacar aqui é muito mais prático do que teórico, a saber, qual é o futuro da democracia brasileira sob a perspectiva do liberalismo. O discurso divide-se em 3 partes, e eu prometo não ser muito enfadonho: democracia e liberalismo, os limites da democracia e o futuro da democracia no Brasil. Meus singelos argumentos dependem da compreensão de 3 premissas básicas. A primeira delas é a existência de uma série de direitos individuais inalienáveis, que dizem respeito unicamente ao seu titular e que não estão no espectro de atuação ou intervenção de terceiros, inclusive do Estado. A segunda é que o aparato estatal é um mal necessário, cujos poderes não devem ser multiplicados além do estritamente indispensável. A terceira é que o reconhecimento constitucional de liberdades civis e políticas, a existência de mecanismos institucionais de controle do governo e a manutenção de poderes independentes são pré-condições para o florescimento do regime democrático. Sob a perspectiva do liberalismo, o regime democrático está subordinado a uma economia de mercado baseada na livre concorrência. Mesmo sob a égide da democracia, os liberais não sonham com um consenso perfeito. Têm apenas a esperança de que haja uma recíproca fertilização de opiniões e o consequente progresso de ideias em direção à proteção dos indivíduos e de suas liberdades. Justamente por isso, é correto dizer que o liberalismo é um credo evolucionário e não revolucionário, salvo quando confrontado com regimes tirânicos. Nesse sentido, como dizia Melchior, a posição liberal contém uma dose inata de desconfiança ante o poder e sua inerente propensão à violência. Ou seja, é indispensável limitar o poder estatal e constantemente vigiar os agentes que atuam em seu nome. Receio este que advém, direta ou indiretamente, de afirmações e realizações de líderes revolucionários, como, por exemplo, Lenin, para quem, abro aspas, enquanto houver Estado, não há liberdade. Quando reinar a liberdade, não haverá mais Estado. Fecho aspas. Cujos efeitos nefastos para a história da humanidade dispensam qualquer comentário. Embora tenhamos vivido os últimos 70 anos no que se convencionou chamar de a era da democracia, o regime, considerado por muitos estudiosos como a melhor fórmula de organizar o processo político de decisões coletivas, está recheado de imperfeições, cujas causas são, direta ou diretamente, relacionadas aos seguintes fatores: os desincentivos para controlar gastos públicos e a propensão do governo de elevar tributos, a necessidade de superar a visão de que o Estado não gera custos e que representa o guardião sagrado e imaculado do interesse público, e também que seus agentes nunca atuam em busca de benefícios pessoais no exercício de funções públicas. Os governos democraticamente eleitos precisam ser constantemente vigiados por instituições fortes. E, por fim, a solução para a democracia não me parece definitivamente mais democracia. Leia-se, a transferência de mais poder do indivíduo como esfera decisora para uma alcateia de políticos eleitos pelo povo. Essas razões nos conduzem a uma constatação relevante: a democracia não é um fim em si mesmo, nem outorga aos líderes popularmente eleitos poderes ilimitados. Se, de um lado, o poder do voto depende da legitimidade outorgada pelos seus governados por meio do exercício deste direito, de outro, esse mesmo poder não está legitimado a adentrar em esferas essencialmente particulares, cujas cápsulas em esferas essencialmente particulares, verdadeiras cápsulas impenetráveis de individuais, relacionadas direta ou indiretamente ao direito à vida, à liberdade,
a propriedade privada e a busca da felicidade. Dito de outra forma, a legitimidade adquirida pelas urnas não confere aos governantes os atributos divinos da onisciência, da onipresença e, especialmente, da onipotência. A falácia do poder ilimitado precisa ser combatida. Nesse contexto, um dos maiores riscos do processo democrático é a formação de uma relação promíscua entre poder político e poder econômico, cujo objetivo maior é a perpetuação do comando das massas, e não a promoção do crescimento e do desenvolvimento da sociedade a partir da liberdade e do livre mercado. De mais a mais, a tendência inerente e quase inexpugnável de crescimento do poder estatal, que adquire, mais uma vez, contornos muito perigosos na democracia, exige um constante e próximo monitoramento por parte da sociedade civil organizada, especialmente de suas instituições, formais e informais. O sistema constitucional de freios e contrapesos assume papel preponderante no controle do crescimento do aparato estatal e na promoção das liberdades individuais. Se é verdade que o Estado liberal é pressuposto histórico e jurídico do Estado democrático, também o é a existência de um embate velado, quase imperceptível, de propósitos e finalidades entre democracia e liberalismo. Apesar do risco das simplificações, ouso dizer que essa tensão pode ser resumida com a seguinte fórmula: a liberdade está para o liberalismo, assim como a igualdade está para a democracia. A distinção parece teórica, mas gera resultados práticos relevantes. Enquanto a batalha em prol da liberdade passa pela redução da intervenção estatal, descentralização administrativa e maior autonomia dos indivíduos, o modelo político vigente de luta pela igualdade exige maior participação governamental, programas de redistribuição de renda e elevação da carga tributária. Ocorre que, de um lado, o agigantamento do Estado não gera igualdade, de outro, necessariamente restringe a liberdade e o livre mercado. O corporativismo, o clientelismo e o patrimonialismo do ente estatal, e um verdadeiro capitalismo de laços, desenha benefícios para oligarquias políticas e empresariais, que circundam o governo, corrompem a ética e covardemente iludem a população com o discurso de redução da desigualdade. Essa dicotomia, entretanto, não se sustenta. Liberdade não se contrapõe à igualdade. Na verdade, os indivíduos são diferentes entre si desde o seu nascimento. Queiramos ou não, a desigualdade é a regra do jogo na natureza. Entre os seres humanos, esse pêndulo deve ser deslocado no curso da vida pela conquista individual, pela honra ao mérito, pela intervenção estatal mínima, elementos que, ao fim e ao cabo, contribuem para a geração de riqueza e a redução da pobreza na sociedade. Em regimes liberais, o tratamento igualitário de todos perante a lei outorga a possibilidade de crescimento, de evolução social a partir de um sistema que respeita as regras do jogo, promove os direitos individuais, estimula o empreendedorismo e permite a ascensão social a partir da valorização e da recompensa do esforço e da busca pela própria felicidade. Para tratar do meu segundo ponto, os limites da democracia, proponho uma breve reflexão. Qual é a grande crítica que se faz à democracia contemporânea? Na minha visão, a maior polêmica envolvendo o tema é menos uma crítica e mais um paradoxo, qual seja, reclamar do governo ao mesmo tempo que se delega aos políticos mais responsabilidade e poder de decisão sobre assuntos que são essencialmente individuais. Entendo que a única forma de vencer essa espécie rara e coletiva de síndrome de Estocolmo é ocupar espaços qualificados na política, construir soluções inovadoras que reduzam o tamanho do Estado, descentralizem o poder governamental e empoderem o cidadão. Embora a descrição do processo remeta a uma complexa obra de engenharia, a técnica de construção é de conhecimento público, menos coletivismo e mais individualismo, menos poder estatal e mais liberdade. Há limites intransponíveis para o exercício da democracia. Essas balizas se materializam na medida em que as decisões da vontade popular colocarem em risco a liberdade individual dos cidadãos, o Estado de Direito e a economia de livre mercado. Da mesma forma, a maioria,
ainda que democraticamente eleita, não tem o poder de forjar a moralidade nem a racionalidade, atributos essencialmente individuais. O fio condutor desse controle institucional mínimo que eu venho defendendo são os freios e contrapesos existentes entre os poderes executivo, legislativo, judiciário e as iniciativas da sociedade civil e de cada indivíduo de fiscalizar e monitorar as ações do Estado. Dito isso, insisto que a democracia constitui um método, variável no tempo, de organizar a sociedade para determinado fim. Não existe, portanto, o chamado Deus da democracia. Pelo contrário, o regime democrático é humano, frágil, vulnerável, corruptível, corrupto, crescentemente regulador e limitador das liberdades individuais. Ainda que qualitativamente graves, e eu friso bastante esse ponto, essas imperfeições e as suas contradições não devem desencorajar as tentativas de aperfeiçoá-lo. O sucesso da democracia, e eu sou partidário da democracia, depende da existência de um sólido aparato institucional, capaz de garantir o respeito da lei e sua aplicação indistinta a todos os cidadãos, bem como o seguimento de boas regras de governança no gerenciamento da máquina pública, que deve funcionar, mais uma vez, em escala mínima. Ocorre que as instituições, por si só, não são suficientes. No preciso apontamento de Popper, estas instituições são sempre ambivalentes, no sentido de que, sem contrapesos, podem também buscar um objetivo contrário ao inicialmente pretendido. Na realidade, sem o suporte das tradições e dos costumes, sem uma régua ética de valores e princípios materializados em comportamentos morais corretos e engajamento político individual, a democracia é apenas uma nobre, porém abstrata, ficção jurídica. A democracia, portanto, não é apenas um conceito, mas sim uma conduta. Essa construção remonta, mais uma vez, um paradoxo externalizado por Popper, nas suas reflexões políticas enquanto estava no exílio durante a Segunda Guerra Mundial. Os regimes democráticos são capazes de se suicidar, como fez a Alemanha de Weimar em 1933 ao eleger Hitler. O que isso quer dizer? A democracia conceito pode vir a se tornar sua própria vítima da democracia conduta. É preciso, portanto, reinventar as democracias, oxigenando-as com princípios liberais e com a advertência de não cair na tentação do fanatismo por utopias, representada entre nós pela Constituição de 1988, que tem mais ênfase sobre direitos inatingíveis do que sobre deveres imprescindíveis, sendo ao mesmo tempo híbrida no plano político, intervencionista no plano econômico e utópica no plano social. O modelo do governo do povo é útil em contextos de poder descentralizado, pequenas comunidades, municípios ou associações, nas quais o cidadão consiga acompanhar proximamente o destino dos recursos coletados, para alguns expropriados, pelo ente estatal na forma de tributo. Estendê-lo para esferas regionais ou nacionais, sem as devidas adaptações, como fez o Brasil, significa eliminar grande parte de seus benefícios e estimular suas mazelas, a ponto de subvertê-la completamente. O futuro da democracia depende justamente da compreensão da sociedade, acerca da limitação da sua utilidade como modelo de tomada de decisões coletivas. Embora esteja correto o vaticínio de que se deve desconfiar tanto do radical quanto do demagogo, este porque fabrica frustrações ao prometer mais do que pode dar, aquele porque destrói sob o pretexto de reformar, o Brasil tem sido um campo fértil para o desenvolvimento dessas duas espécies de indivíduos. Dito isso, avanço para meu último e final ponto, o futuro da democracia no Brasil. No palco nacional, é preciso reconhecer o fracasso de um repertório de ideias retrógradas. De uma forma um tanto quanto infantil, somos induzidos a acreditar que vivemos em um regime capitalista de livre concorrência, quando, na verdade, ainda não superamos definitivamente a mentalidade mercantilista patrimonialista. Ora, como sintetizou Roberto Campos, o Brasil não sofre de excesso de capitalismo, mas sim da falta dele. Tendo tudo para atingir a grandeza, o país ainda patina na mediocridade. Tendo tudo para ser rico, nosso país ainda abriga milhões de desempregados. Nossos governantes não estão preocupados com isso. Na lógica tupiniquim, a retórica política tem superado a verdade dos fatos.
Vive-se no Planalto e na esplanada dos ministérios uma espécie de orgia monetária desenfreada que causaria inveja à corte de Henrique VIII. Brasília não cria riqueza, mas sua fome arrecadatória é insaciável e sua capacidade de drenar e desperdiçar recursos é exponencial. O centro de decisões políticas do país está completamente alienado da realidade nacional, a ponto de não ser exagero supor que, em pleno século XXI, a melhor plataforma de comunicação dos três poderes é a Voz do Brasil. Para especialistas, as nações se salvam ou pelo êxito inquestionável ou pelo seu fracasso exemplar. O enquadramento do Brasil nessa classificação exige uma terceira categoria, a do pseudo-sucesso ou da modernização abortada. Para atingirmos o resultado pleno, precisamos abandonar, além da nossa conhecida elefantíase burocrática, para fazer uso da expressão do saudoso Paulo Francis, uma série de características intrínsecas à nossa natureza, dentre as quais a flexibilidade ética, a tolerância doentia, a ambivalência e o escapismo. Típica da primeira é a relação promíscua que eu defini anteriormente entre poder econômico e poder político. Característica da segunda é a conivência com os privilégios. Essencial à terceira é o anseio de querer investimentos nacionais e estrangeiros sem um aparato econômico, político e institucional capaz de atraí-los e mantê-los por período de tempo minimamente razoável. Inerente à quarta e última é a contínua busca de demônios externos responsáveis pelas crises econômicas e pela nossa incompetência interna. De um lado, a acidez das críticas é necessária para afastar a construção de soluções mágicas, que não existem. De outro, descortina um horizonte de possibilidades. O século XXI marca o início da era da liberdade em todo o seu esplendor, com destaque especial para a tecnologia e a inovação. O grande desafio da sociedade brasileira é conciliar, de forma previsível e lícita, o regime da livre iniciativa com base na lógica do mercado e da inovação tecnológica, sem que haja interferências governamentais nesse processo. Ao concluir que o futuro da democracia depende da coragem e do engajamento de políticos liberais comprometidos com o desaparelhamento e a redução do Estado a funções mínimas, lembro-me do ditado de Alfred Marshall, o pai da economia neoclássica: não se pode ser patriota e popular ao mesmo tempo. Da mesma forma que não se pode interpretar a política como a arte do possível, e sim como a arte de tornar possíveis coisas impossíveis. Embora reconheça a relevância da democracia na construção dos alicerces do Brasil como nação, não deposito minha esperança na correção de rumo da nossa sociedade a partir do processo político unicamente. Acredito sim nas liberdades individuais, no direito de propriedade, no desenvolvimento econômico, na prosperidade, na geração de riqueza, na destruição criativa, que tem como protagonista uma iniciativa privada eticamente alinhada com os princípios do liberalismo, atuando em regime de livre concorrência a despeito do Estado. Sustento, então, que nosso futuro como sociedade não está unicamente sob os cuidados dos políticos tradicionais, tal qual conhecemos. O século XXI tem sido responsável por uma transformação histórica no modo de exercício do poder, isto é, um movimento irrefreável no sentido de dispensar e enfraquecer o alcance e o modo de influência desses agentes tradicionais, políticos, governos, empresas, exército, igreja. E o surgimento de uma série de novos e surpreendentes agentes e instituições, com pautas disruptivas e custos infinitamente inferiores ao status quo. O desafio aqui é saber como o aparato estatal dos regimes democráticos e republicanos irá lidar com esse fenômeno em constante mutação. Caminhando para o encerramento, gostaria de lembrar mais uma vez Roberto Campos, para quem o Brasil, abro aspas, lentamente aprenderá que as empresas estatais não são serviçais do Estado, e sim condomínios de poder, que somente a economia de mercado garante prosperidade e, através da eficiência, possibilita a consecução da equidade, que a inflação não é mero subproduto da ganância dos oligopólios, senão que resulta da expansão monetária fabricada ou sancionada pelo governo, e que a solução para o Estado falimentar, negligente suas funções sociais, é a privatização do patrimônio do Estado empresário,
deixando-se a iniciativa privada a função de motor do desenvolvimento. Fecho aspas. Ora, conhecemos o caminho. Resta saber se o timoneiro e a tripulação optarão por seguir nessa direção, outorgando ao livre mercado, e não ao Estado, repito, o papel de protagonista na construção das soluções apropriadas para os nossos problemas. Os resultados eleitorais brasileiros da última eleição municipal de 2016 nos permitem nutrir alguma esperança. Tenho certeza de que os debates da 30ª edição do Fórum da Liberdade contribuirão decisiva e qualitativamente para essa tomada de decisão. Antes de encerrar, gostaria de convidá-los, e peço ao time técnico que tome as providências necessárias, a assistir um breve vídeo, não mais do que 4 minutos, em homenagem ao 30º Fórum da Liberdade. Comecei um samba assim, sem bandeira ou tamborim, como quem não sabe nada de samba, mas sempre ouviu tocar um bamba. A multidão formava uma cruz diante da Candelária. Samba. Sentiremos na carne as consequências não pretendidas da ação humana. Fazer da política uma atividade nobre. Deus me livre se ele chegar presidente da República. Eu mudo para o Paraguai. Existe maior dogma do que o lucro? Eu mudo para o Paraguai. Existe maior dogma do que o lucro? Eu mudo para o Paraguai. Existe maior dogma do que o lucro? Por que a sociedade não se mobiliza contra tudo isso? E essa proposta política de transformar o crescimento em desenvolvimento, colocamos na geladeira. Não dá margem mais a dúvida. Construção de uma vontade nacional. Em matéria de criação de riqueza, o Brasil não tem muito a aprender. Can you make a comparison between Brazil and India? Raiz macro. Pensar no Brasil com muitos defeitos, com muitas insuficiências, ao alcance de ser resolvido. O lugar muito político nesse país é na cadeia, mas na cadeia mesmo. Samba. I want to thank the IEE for holding a stimulating conference. Um grupo preocupado com os problemas fundamentais da melhoria da sociedade. To the development of new goods. He sido apresentado como Prêmio Nobel de Literatura. Estudos científicos que demonstram que qualquer uma dessas razões seja a causa fundamental da violência. São dos custos que o crime põe na sociedade, das determinantes da criminalidade e, finalmente, da questão do crime organizado e gangues. Que a democracia, que significa igualdade ante a lei. Um momento que fundamentou muito da trajetória, não apenas do Brasil, mas de todas as Américas. De que maneira um país como o nosso pode vir a ter um comportamento mais orientado por valores? A população com poder de compra diminuído não encontrará empregos à altura de suprir as suas necessidades. There's no exploitation, there's profit, there's mutual profit, profit is good. E o Estado é algo que condiciona liberdades individuais desta vibrante comunidade empresarial. Much of what we have been experiencing has no precedent. Binacionalidade. A larger picture of free trade. Agimos como um país rico antes disso efetivamente acontecer. Em que as alternativas de poder são entre a esquerda trabalhista, a ex-esquerda trabalhista e a quase esquerda trabalhista. Que me encanta comprar en el mercado capitalista souvenirs comunistas. Un valor tan esencial para cualquier sociedad como es el de la libertad. A liberdade de expressão é um direito inalienável. Pouca gente entende ainda que sem liberdade econômica não há possibilidade de liberdade política. No siglo XXI, quem ha movido o mundo? E onde não há empresas, não há emprego, não há consumo, não há produção. Cada fórum é melhor que o anterior. É o evento mais impactante e impressionante que he visto en mi vida. Eso es como la Super Bowl del fútbol americano, del liberalismo. Who is John Galt? I thought that was pretty awesome. Muito obrigado a todos.
Fórum da Liberdade é uma realização do Instituto de Estudos Empresariais e conta com os seguintes patrocínios: CMPC Celulose Rio Grandense, Gerdau, Grupo RBS Ipiranga, apoiadores Deloitte, Évora, Fruc, Paim Comunicação e Porto Seguro, parceria da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, parceria institucional CNI, Fiergs e FEComércio. Neste momento, fará uso da palavra o governador em exercício do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Rodrigo Telechea, por esse belo evento. Cumprimentar o representante da Câmara dos Deputados, deputado federal Jerônimo Gergen, os representantes da Assembleia Legislativa do nosso Estado, deputado Marcel Van Hatta e deputada Anne Ortiz, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, saudar o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vereador Cássio Trujildo, o senhor vice-reitor da PUC, professor Jaderson Costa da Costa, os presidentes da Sistema Fiergs, Heitor Miller, da Federação Simone Leite e representante da FEComércio, Arno Klesner, distintas autoridades, empresários, senhoras e senhores. Vocês já viram que eu comecei o discurso um pouco diferente do prefeito Dória, que eu enumerei todas as autoridades, diferente do estilo dele. Por sinal, eu quero te cumprimentar, Rodrigo, que eu acho que só com a palestra dele já deu para preencher todo o nosso fórum, dizer que dá para acreditar no nosso país, porque tem uma nova geração de políticos e que seguramente vão dar uma amostra e o que aconteceu já nos 100 dias, tanto de São Paulo quanto aqui de Porto Alegre. Para lembrar que há 30 anos atrás, Carlos Smith, tu iniciaste essa caminhada, eu me recordo e dizia para o deputado Marcel o que era há 30 anos atrás e o que é hoje, vemos que evoluímos bastante. Bom, vivemos um momento de grande inquietação. Os conflitos estão entre todas as partes e nações. Preocupantemente, medem forças. A América Latina está inserida nesse contexto e a essência da democracia, o livre mercado e a segurança jurídica estão na pauta das discussões. Aqui no Fórum da Liberdade, temos um espaço adequado de circulação de ideias e posicionamentos. O ideário da liberdade jamais envelheceu. Na alma dos gaúchos e brasileiros, segue vivo, mais do que nunca, como um grito por autonomia, inovação e decência. Por aqui, têm passado palestrantes extremamente qualificados, experientes, que defendem suas posições e, com isso, contribuem para a solidez da democracia. O Rio Grande do Sul é um estado plural que se constrói sob o pensamento livre. Estamos reescrevendo a nossa história, que é marcada pelas lutas, criatividade, produtividade e protagonismo. Estamos fazendo as maiores transformações estruturais da história do Rio Grande. Desde o primeiro dia do nosso governo, priorizamos a transparência e focamos na busca por um caminho que nos leve de volta ao crescimento pleno e ao desenvolvimento. Saímos na dianteira para combater os efeitos da crise. Nenhum outro estado fez as mudanças que aqui implantamos, olhando sempre para as próximas gerações. Hoje já não estamos sozinhos e outros seguem os nossos passos. O governador Sartori teve que ir para Brasília, por isso que não está aqui presente. A meio-dia decidiu ir, que é muito importante a presença dele na defesa dos nossos interesses. Estamos
Usamos remédios amargos, mostramos as dificuldades e partimos para a mudança. Atacamos no estado anímico dos gaúchos e os tiramos da zona de conforto. Enfrentamos interesses e assumimos o desgaste político momentâneo. Vamos seguir pensando nos 11 milhões de gaúchos, especialmente os sem sindicato, sem partido, sem grupos de pressão, sem bancada, sem espaço na TV, sem nada. Nossa política é de Estado e não de governo. Nossa meta é o futuro do Rio Grande. Nosso maior compromisso é a recuperação do Estado, dando um choque de gestão em todas as áreas. Os gaúchos não querem a velha política voltada para dentro das corporações ou partidos políticos. Já não é mais admitido o egoísmo ou as barganhas políticas. As pessoas querem o novo, projetos que atendam às maiorias e foquem no futuro e não no momentâneo, com os olhos voltados para o próximo pleito. A soma de décadas de responsabilidade no Estado aponta que, em 46 anos, tivemos apenas 7 em que gastamos menos do que arrecadamos. Para ser mais preciso, cada gaúcho, inclusive os que estão nascendo agora, herda uma dívida superior a R$ 6.500, que isso foi construído ao longo de algumas décadas. Tenho certeza que no final de nosso governo entregaremos um Estado melhor do que recebemos. E, para tanto, contamos com todos os gaúchos que terão um papel fundamental nesse processo. Nos ajudem a transformar o Rio Grande em um ótimo lugar para viver e constituir as nossas famílias. Ajude aos deputados Ana Ortiz e Marcelo Van Hatta a aprovar esses projetos que estão na Assembleia, que nos parece, no nosso entender, muito fáceis de ser aprovados, mas não são nada fáceis se não tiver a maioria silenciosa participando mais ativamente, a partir desta semana, seguramente, para a definição dos destinos do nosso Estado. Esse projeto que lá está não é um projeto para Sartori, nem um projeto para Cairoli. É um projeto para o próximo governo, para as próximas gerações. A hora é de superar a cultura patrimonialista e colonialista, em que o poder é glamouroso, mas o povo é pobre, em que poucos mandam e muitos obedecem, em que alguns se garantem e a maioria fica vulnerável. Sim, aos direitos adquiridos e não aos privilégios adquiridos. O Estado não pode tudo e pode ainda menos se fizer sozinho. Estamos na era da cooperação e da parceria. O aparelho público, do jeito em que está, vai demorar anos para dar respostas mais rápidas. Não podemos esperar até lá. Precisamos de ajuda de todos. Este é o futuro da democracia, voltar-se para a sociedade e não para as castas. A democracia será tão melhor quanto maior for o protagonismo da sociedade, não do poder e dos poderosos. Que ninguém se iluda, o Rio Grande do Sul e o Brasil que dão certo estão nas comunidades. O poder público ainda tem muito a aprender e evoluir com as pessoas. Talvez neste momento, como nunca, temos a consciência da necessidade de valorizar o papel do empreendedorismo, de abrir mercados, vender mais, produzirmos uma balança comercial de saldo favorável e, com isso, juntos, superarmos este quadro desfavorável às finanças gaúchas. Estamos retirando as amarras que impediram o Rio Grande do Sul de crescer. Nosso governo é parceiro quando a questão é buscar soluções. Sempre estaremos juntos para alcançar o desenvolvimento. Como bem diz o nosso governador Sartori, que não está aqui, porque está defendendo os interesses do nosso Estado em Brasília. O futuro tem nome, é o Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
Agradecemos a presença das autoridades e damos por encerrada esta solenidade de abertura. Solicitamos que todos vocês permaneçam onde se encontram, porque rapidamente vamos mudar o palco para que dentro de instantes possamos continuar com a programação desta tarde com o painel Perspectivas para o Brasil, participação de Pedro Malan, Eduardo Gianetti da Fonseca e Rodrigo Telechea. Em instantes, então logo a gente monte o palco, iniciaremos esse painel, que é o primeiro painel, então, para debate do futuro da democracia. A partir de agora, uma sucessão de encontros aqui no palco, definindo esse tema, cada um com sua visão muito peculiar.